Quando o Exorcismo de Emily Rose chegou aos cinemas, muita gente acreditou estar assistindo apenas a mais uma história de terror, mas o que poucos sabem é que existe um caso real por trás do filme, um caso cercado por relatos perturbadores, investigações e perguntas que permanecem até hoje sem resposta. Mas antes desse caso extremamente triste e bizarro ao mesmo tempo, olha, gente, eu botei alguns elementos aqui, no cenário, alguns outros elementos pra dar um up aqui, mas eu simplesmente amei. Vocês gostaram, gente? Eu amei demais. E fiz uma tatuagem em homenagem também ao canal, gente, porque libélula, borboleta, eu amo, todos esses elementos, todos esses animais. E é isso, gente. Deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho pra vocês não perderem quando sair vídeo novo. Todos os dias sai vídeo curto aqui no YouTube. E uma vez ou duas vezes no final de semana sai vídeo longo, então tem muito vídeo aí a semana inteira pra vocês. E sem mais delongas, bora pro arquivo de hoje. Para entender esse caso, precisamos voltar para a Alemanha em 1950. Muito antes de se tornar conhecida mundialmente, Anneliese Michel era apenas uma jovem comum. Ela nasceu em 21 de setembro de 1952, em uma família extremamente religiosa. Afetava ali, em primeiro lugar de tudo, iam sempre à igreja. Enfim, a família dela e ela eram extremamente religiosos. E isso já é um dos principais pontos, já guardem essa informação. Como eu disse a vocês, Anneliese sempre ia às missas aos domingos, rezava, praticava todas aquelas coisas que existem na igreja católica. Ela era muito assim, dos aspectos religiosos, ela estava completamente voltada. Quem a descrevia via ela como uma menina extremamente educada, alegre, gostava de conversar. Ela era uma menina como qualquer outra, extremamente normal e feliz. Mas durante a sua adolescência, acontecimentos estranhos começaram a acontecer. E foi nesse momento que a vida de Anneliese começou a tomar um rumo completamente inesperado. Em 1968, quando Anneliese tinha aproximadamente 16 anos, ela sofreu um episódio que chocou toda a família. Ela perdeu, literalmente, temporariamente o controle do próprio corpo, uma espécie de convulsão. A família dela ficou horrorizada e depois desse acontecimento levou ela para o hospital. Os médicos começaram a passar um monte de exame, uma enxurrada de exame para tentar detectar o que realmente tinha ocasionado nessa espécie de convulsão. E foi aí que eles disseram que ela tinha epilepsia de lobo temporal. Essa espécie de epilepsia pode provocar alterações na consciência, sensações incomuns. As pessoas podem começar ali a ter sensações que não fazem sentido e, claro, sintomas neurológicos. Depois que os médicos falaram, que ela estava com epilepsia, tinha um laudo realmente, todo mundo achou que tinha acabado, tinha havido uma solução. Mas não, ela começou a ter um tratamento, a tomar os medicamentos que eram passados para controlar essa epilepsia, esses ataques de convulsão que estava tendo nela, mas os sintomas não pararam, começou a se tornar cada vez mais frequente e bem mais fortes. E o mais preocupante vem agora, porque vai começar a surgir relatos de que não era só uma simples crise neurológica, estava indo muito mais além. A família então começou também a perceber que os comportamentos dela estavam se tornando cada vez mais estranhos. E foi aí que começou a ter mais relatos e muitas mais histórias começando aí, e tudo estava só começando. Nos anos seguintes, Anneliese começou a relatar experiências perturbadoras. Ela afirmava que ouvia vozes, mas não eram vozes comuns. Segundo os próprios relatos, eram vozes que eram extremamente bizarras, perturbador, que havia ali algo maligno, porque ela também afirmava que via figuras, criaturas, sombras, o que já vai levar, o que já vai entrar, na verdade, no mundo sobrenatural. E foi a partir daí que o seu estado emocional começou a piorar cada vez mais, porque ela estava naquele medo constante. Ela sentia a presença, uma presença assim de medo, de que alguém estava ali ao redor dela, uma pessoa, uma criatura, sei lá, do sobrenatural, e fez com que abalasse por completo o seu emocional. Porque imagina, você tá ali naquela sensação de algo lhe observando, seja sobrenatural ou não, e você vai estar naquele medo constantemente e o seu psicológico vai ficar completamente abalado. Enquanto os médicos acreditavam que tudo isso não passava de uma condição neurológica, a família dela começou a acreditar em uma coisa mais além, porque elas estavam enxergando, na verdade,
uma coisa que a medicina não consegue explicar, o que vai se aproximando do sobrenatural e vai começar agora uma outra desenvoltura em toda a história. Desesperados, os pais de Annalise, Anna e Joseph, começou a consultar mais médicos para tentar realmente ver o que era que estava acontecendo com a filha deles, mas eles não só passaram a procurar ajuda da medicina, mas também religiosa, como eu falei. A família dela e ela eram voltados por completo à Igreja Católica, à doutrina da Igreja Católica, e frequentava bastante as missas aos domingos e rezavam bastante. Segundo os relatos da época, o que ajudou bastante essa questão religiosa foi que diziam que Annalise sentia um certo desconforto ao entrar em locais religiosos, o que não fazia sentido, porque antes ela era voltada por completo e amava ir para a igreja. E não só isso, mas também a objetos religiosos, cruz, tudo isso ela tinha um certo desconforto, de acordo com os relatos da época. Com todos aqueles relatos, a família começou a acreditar que eles estavam diante de algo sobrenatural e foi a partir daí que eles começaram a procurar padres. Mas como a gente sabe, né, ou se vocês não saibam também, a Igreja Católica tem uma grande ali burocracia para as questões de possessão. É necessário uma ampla análise, né, para decidir se aquela pessoa vai precisar realmente de um exorcismo ou não, de uma possessão, né? Então vai ter que ter toda uma análise, evidências, fotos, vídeos, são muitas coisas ali. Então eles pediram muito a muitas igrejas, na verdade, e foram recusados diversas vezes. Com o passar dos meses, Annalise começou a ter mais crises extremamente graves, né, que ela já estava tendo, então começou a ter mais ainda, sem contar nela relatando que estava ouvindo vozes constantemente ainda. Então assim, o estado mental e físico dela estava se deteriorando cada vez mais. Os pais dela via que os tratamentos não estavam funcionando e acreditavam fielmente, mais ainda depois de tudo isso que estava acontecendo, que algo estava realmente acontecendo ali sobrenatural. Como eles acreditavam que a origem era um problema espiritual, eles tiveram ali uma consistência enorme com a igreja para que assim fosse autorizado. E finalmente foi autorizado a questão de um exorcismo, foi concedida pela igreja. Então foram 2 padres para realizar o primeiro exorcismo em Annalise Michel. Como eu falei, é uma decisão rara, mas que mudou completamente a história. Em 1975 começou as sessões do exorcismo, os 2 padres foram conduzidos aos rituais e com isso começou diversas sessões ao longo desses dias, dos meses, e nada estava ajudando e só estava piorando o estado mental e o estado físico dela. Era perceptível. Porque assim, gente, ela estava apresentando, né, em todas essas sessões, comportamentos bem incomuns. Mas a gente estava vendo ali, no caso, naquele momento, né, do que eu pesquisei, ela só estava tendo os comportamentos, mas não estavam conseguindo expulsar, né, nada dela, no caso, se fosse algo sobrenatural. Até porque foi muitas sessões, gente. Então, assim, se não conseguiu, eu acho que realmente não seria um problema sobrenatural, né? Eles fizeram até em algumas sessões gravações do próprio exorcismo. E inclusive tá na internet, né? São amplamente discutidas quando começa a debater novamente esse caso, esses áudios entram novamente. Eles são bem bizarros, então eu não recomendo alerta de gatilho, inclusive aqui, vocês verem, porque é extremamente bizarro e assustador ao mesmo tempo, triste, né? Porque saber que ela tava ali sofrendo, enfim, é louco e muito ruim. Mas é aí que eu mudo um pouco assim meu pensamento, porque ela gritava, ela chorava, apresentava comportamentos e falas que aumentavam ainda mais a crença do sobrenatural. Então assim, tinha momentos que realmente parecia que algo estava dentro dela, mas foi muitos exorcismos e que nenhum deles funcionou, nenhum deles tirou nada dela e só deteriorava, como eu falei, mais ainda a sua condição mental e física. E aí que vai ter aquele embate, né? Para as pessoas que acreditavam em possessão, aquilo era visto realmente que tinha ali algo sobrenatural dentro dela. Mas para os céticos era visto como algo relacionado a uma crise neurológica, a sintomas assim já grave,
né, que estava ali acometendo ela. À medida que os exorcismos continuavam, a saúde de Annalise deteriorava cada vez mais. Porque imagina, gente, né, ela estava passando por diversas sessões de exorcismo constantemente. Então tinha a questão da crise, né, de epilepsia que foi diagnosticada pelos médicos, né, naquela época. Então, assim, foi diversos fatores que contribuíram para isso. O corpo dela já apresentava sinais evidentes de, né, de desgaste ali, tanto mental também quanto físico. Então ali foi muito para ela. Os pais estavam ali extremamente já preocupados, né, com tudo aquilo. Os padres relatavam que estava ali tendo uma espécie de atalho espiritual, porque não estava acontecendo assim a questão da expulsão de algo dela, de dentro dela, se realmente houvesse algo espiritual. Já os médicos acreditavam, continuavam batendo na tecla que era uma crise ali, uma espécie de um problema neurológico que foi o que eles disseram primeiramente. Em julho de 1976, após meses de sofrimento, Annalise veio a falecer aos 23 anos. Depois dessa morte dela, começou uma grande repercussão, porque já estava, assim, na verdade, com mais de não sei quantos exorcismos que aconteceu, né, ao decorrer de todo aquele tempo, as pessoas vendo aquilo tudo, que ela estava ficando cada vez mais debilitada, né, com aqueles sinais graves de físico, mental, que estava ali realmente bem deteriorada cada vez mais. Então, assim, quando teve essa questão da morte dela, a mídia inteira ali ficou uma loucura. Era jornal postando, era tudo ao mesmo tempo. Então, assim, teve uma grande repercussão nacional. Muitas pessoas acreditavam que ela realmente tinha sido acometida por uma força sobrenatural. Já outras pessoas acreditavam que ela era para ter tido um tratamento bem mais intensivo para essa crise neurológica, né? Para essa epilepsia que ela tinha sido diagnosticada. Então teve esse grande embate, né, em toda a Alemanha e em toda a internet. Após a sua morte, os acontecimentos foram investigados e tanto os pais quanto os padres que estavam ali no exorcismo enfrentaram um julgamento. A principal acusação, né, que argumentava ali, na verdade, era que Annalise teria que ter tido um tratamento médico bem mais adequado, mas a defesa sempre estava ali acreditando, falou que estava ali agindo para ajudar por completo Annalise. O tribunal analisou documentos, testemunhas e todos os detalhes de todo o caso. Teve ali condenações em relação à negligência, mas claro, né, todo o caso, né, todo esse julgamento não encerrou o debate, que na verdade fez com que ele se tornasse bem mais famoso em todo o mundo, né, não só na Alemanha. Com o passar dos anos, o caso de Annalise Michel começou a inspirar filmes, livros e produções cinematográficas. E um dos principais, assim, um dos mais famosos, na verdade, foi o do filme da história do exorcismo de Emily Rose, que vai ali justamente falar um pouco, né, do que realmente aconteceu no caso real, né? Mas como qualquer outra produção cinematográfica de Hollywood, vai acrescentar, na verdade, alguns elementos dramáticos, né? O que acontece em tantos outros filmes que vai ali ser baseado em histórias, né? Fatos reais. Décadas depois, a principal pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu com Annalise Michel? Ela estava ali realmente diante de uma condição extremamente grave, tanto psicológica quanto neurológica, ou realmente ela estava diante de algo sobrenatural? Especialistas continuam a debater sobre isso, né, nessa área. Religiosos apresentam interpretação, mas uma coisa é óbvia, né? Não tem ainda uma resposta certa até hoje, e é o que gera ainda mais debate em toda a internet e em todo o mundo. E talvez seja justamente essa ausência de uma resposta definitiva que faz com que essa história permaneça viva, né, na vida de tantas pessoas até hoje, né? Então, assim, a gente percebe que, independentemente do que acredita ou não, a gente deve ver que aquele episódio, esse caso, na verdade, foi um dos mais controversos daquela época, do século 20? Não, do século 30. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tudo pode ser explicado pela medicina? Ou existe ali elementos, nesse caso, né, que permanecem sem explicação até hoje, né? Gente, foi esse o caso de hoje, né? Espero que tenham não gostado, porque esse caso é extremamente triste. Mas esse foi o caso, né, que eu quis trazer nesse final de semana.
Já deixem um like, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês não perder quando sair vídeo novo e compartilhe com outras pessoas que vocês saibam que gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo final de semana. E vou deixar também lá na comunidade a enquete para os próximos casos, né? No caso, o próximo caso do próximo final de semana. Eu sempre deixo lá na comunidade, então fiquem de olho. Vou estar deixando também aqui a minha rede social no final. E até o próximo arquivo. Tchau!